Nos últimos anos, tem ficado evidente que os rumos de toda a sociedade humana precisam ser modificados. Os problemas ambientais têm se mostrado cada vez mais reais, e um futuro de mudanças climáticas irreversíveis se aproxima. Por isso, devemos falar, debater e discutir sobre sustentabilidade. Meu nome é Érica, faço o primeiro período, noite, na IESVAP de Direito. Hoje o meu grupo, o grupo D, vai falar um pouco sobre sustentabilidade. O que é sustentabilidade? Sustentabilidade é atender às necessidades do presente sem acabar com os recursos para essas necessidades futuramente, para gerações futuras. Quando surgiu sustentabilidade? Sustentabilidade surgiu lá no século XVII, quando as pessoas que construíam navios sentiram a necessidade de guardar os recursos que eles usavam, a matéria-prima, para gerações futuras. Logicamente não se utilizava este nome, mas sustentabilidade é justamente isso. Quando você pensa em proteção e renovação de recursos ambientais, que são limitados. Quando eles fizeram isso, eles não tinham ideia. E muito antigo foi essa concepção de que se precisava guardar esses recursos. Mas em prática, e com esse nome, só foi começar a ser usado em 1987, quando a ex-primeira-ministra da Noruega, que era presidente das Organizações das Nações Unidas, se juntou mais às lideranças das nações para se mover e começar a usar o termo desenvolvimento sustentável. Aí eles criaram uma lista de conceitos, de coisas que precisavam fazer para que se desenvolvesse de forma a não agredir, a não acabar, preservando e renovando os recursos naturais. Então, a partir desse momento, começou a ser usado o desenvolvimento sustentável e depois, mais à frente, começou a ser usado a linguagem de ser chamado de sustentabilidade. A sustentabilidade, ela pensa e ela se baseia na renovação de recursos naturais, sim, mas também na preservação. O que é preservar? É não atingir, é não acabar, é não chegar a ser escasso, deixar a escassez daquele recurso. E sempre pensando na geração futura que também vai precisar. A sustentabilidade, ela se apoia em 3 pilares: o econômico, o ambiental e o social. E aí, meus nobres colegas vão continuar e vão explicar um pouco mais sobre a sustentabilidade, fazendo assim uma síntese e uma antítese. Eu vou falar um pouco daquilo que eu entendo. O que é sustentabilidade de uma forma geral? A palavra sustentabilidade, ela vem do latim sustentare, que significa sustentar, apoiar, conservar e cuidar. O objetivo do desenvolvimento sustentável é preservar o planeta e as suas necessidades, humanas, de modo que um recurso natural explorado de forma sustentável que dure para sempre, ou seja, que preserve para as futuras gerações. A sustentabilidade serve como alternativa para garantir a sobrevivência dos recursos do planeta, ao mesmo tempo que permite aos seres humanos e sociedade soluções ecológicas de desenvolvimento. E qual a importância da sustentabilidade para o mundo, ou seja, para o planeta? O que é a sustentabilidade do planeta? O que isso compreende? Compreende a preservação, a manutenção do meio ambiente, cujo principal objetivo é garantir que as necessidades das gerações futuras, ou seja, os nossos filhos, nossos netos, bisnetos, enfim, não sejam prejudicadas pelo uso indiscriminado dos recursos naturais que existem hoje na atualidade, como por exemplo a questão da poluição,
questão da sujeira dos rios, nos mares. As pessoas vão para a praia, elas sabem, elas têm conhecimento, todo mundo hoje em dia sabe que jogar o lixo no lixo, não jogar na praia, na questão de prejudicar os peixes. A gente vê muito isso na televisão, né, na internet, os peixes engasgados com garrafa tipo refrigerante, enfim, outras coisas. Isso é muito triste. Tudo isso, a culpa é do homem, né? Que não tem o seu zelo pelo seu meio ambiente, pela sua natureza, pelo nosso planeta. Diante da fala dos meus colegas, argumento que para haver um desenvolvimento sustentável é necessário investir em infraestrutura, políticas públicas e mudança de comportamentos da sociedade, uma vez que a população possui hábitos que degradam o meio ambiente, sendo eles o descarte irregular e intenso de lixo. Atualmente vivemos uma era de autoconsumismo, visto que a cada dia nós compramos coisas e descartamos. É como se fosse uma sociedade líquida, puxando assim para um conceito de Bauman, só fazendo uma leve referência, porque atualmente também não reciclamos, não temos o hábito de reciclar e reutilizar alguns objetos que sim, com essas ações, poderia sim contribuir para um desenvolvimento sustentável mundial. Não são só grandes feitorias que promoveriam uma sustentabilidade, um progresso do meio ambiente. Dessa forma, com essas mínimas atitudes negligenciadas pela população, o mundo encontra-se com os mares e lixões sobrecarregados de lixo cada vez mais, visto que necessita de grandes investimentos para elucidar essas posturas, já que nos mares, daqui a algum tempo, segundo as pesquisas, vai ter mais garrafas PETs do que propriamente peixes, diante de ações humanas. Alguns fatores, como a inacessibilidade da população com os meios renováveis, também dificultam o desenvolvimento sustentável, visto que hoje é mais inacessível a um brasileiro conseguir uma energia solar, um carro elétrico, visto que isso está muito acima do nosso padrão de vida. Uma placa solar, ela custa em torno de R$5.000, e isso é muito caro para uma determinada população. É como se fosse o exemplo dos livros. Livros são objetos que são muito caros e que são bons para a nação. Então cabe ao governo cortar impostos e incentivar a população a buscar esse tipo de energias. Sendo assim, haveríamos sim um desenvolvimento sustentável. Como exemplo também podemos citar o Himalaia. Com a pandemia e a paralisação das fábricas, ocorreu a falta de fumaça, e com isso deu até para ver o topo do Himalaia na Índia. Isso tudo não daria para ser visto se não tivesse as indústrias funcionando. Então o Estado deve promover um incentivo ao desenvolvimento sustentável e também subsidiar energias que poderiam sim mudar bastante com a vida do planeta Terra, porque o planeta Terra ele está cada vez mais se degradando. Outro ponto importante também que cabe ao governo realizar é os investimentos em ações fiscalizadoras que impediriam ou impedem desastres ambientais, como o rompimento de barragens e devastação de florestas. Recentemente teve o caso da barragem de Brumadinho e também outro em Minas Gerais, da construtora Samarco, que acabou assolando a fauna e flora daqueles lugares que foram afetados. Então, cabe ao governo buscar, com políticas públicas, com infraestrutura e com educação social, promover um desenvolvimento sustentável, visto que hoje, atualmente, para uma pessoa subsidiar algumas normas sustentáveis, não condiz com a realidade brasileira socioeconômica. Pessoal, eu vou falar um pouco de sustentabilidade, que é um tema bastante atual, que a população deveria ter conhecimento sobre os termos de sustentabilidade, como fazer, como se utilizar, como
praticar sustentabilidade. Dessa forma, nota-se que é um termo muito atual, pois a população, cada vez mais, o homem vem degradando o nosso planeta, de forma poluindo, jogando lixo no mares, desmatando, prejudicando assim as futuras gerações, que vão pegar um planeta muito degradado se medidas não forem tomadas. Dessa forma, para se construir uma casa sustentável, o custo é muito grande. Por isso a população não tem essa vontade de utilizar essas casas sustentáveis, como a implantação de painéis solares custa em média de 15 a 58 mil reais só para botar, fora a manutenção. Dessa forma, tornando-se inviável para a população de média, classe média e a classe baixa, com certeza, né? Dessa forma, fica inviável para essa população comprar esses painéis solares para utilização, que essas essa fonte de energia solar é uma energia renovável que beneficiaria muito com a diminuição do uso de outras fontes de energia, tipo hidrelétricas, que causam muito dano ao meio ambiente. Outro ponto que ficou marcado foi a utilização de cisterna no Nordeste brasileiro, pois no período de chuva eles armazenavam água na cisterna e no período de seca utilizavam essa água. Dessa forma, a população de grandes cidades de média cidade deviam utilizar essa cisterna, mesmo sendo um preço não tão alto, mas não tão barato, cerca de 5 mil a 10 mil reais para uma população pobre. Isso é muito grande esse valor. Mais serviria para armazenamento de água, para a reutilização dessa água e servia muito para beneficiar o planeta, pois vemos que cada vez mais o Brasil vem sofrendo com a seca, com o baixo índice de chuva e com o baixo nível dos reservatórios. Dessa forma, eu acabo minha fala e passo para o outro colega.
Tchau.